Olá, tudo bem com você? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Eu sou missionário Geraldo Trindade. Gostaria de falar com você alguns minutos em nome do Senhor Jesus. Peço a tua atenção. Se você estiver em uma rua, por exemplo, e você sabe que no final desta rua tem alguém esperando o seu amigo para tirar a vida dele. Aí você encontra com esse amigo, você vai avisar este amigo para que ele não passe por esta rua, porque você sabe que lá na frente tem alguém com a arma para tirar a vida desse amigo teu. Então você avisa, porque você não quer que seu amigo morra. Isto é chamado de exortação. Você avisa a pessoa do perigo que ela está correndo, porque você não quer que essa pessoa seja prejudicada, que ela caia no mal. Há cerca de 22 anos que, pela graça de Deus, eu examino as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Jesus, pela sua misericórdia, tem aberto meu entendimento para eu entender as Escrituras Sagradas. É claro que eu não sei tudo, mas ele tem me ensinado muita coisa importante nas Escrituras Sagradas. Veja bem, eu falei a respeito da exortação, que é avisar do perigo, do risco que a pessoa está correndo. Eu conhecendo as Escrituras Sagradas, se eu te amo, se eu amo o próximo, eu vou falar das Escrituras Sagradas, principalmente no que diz respeito à exortação quanto ao perigo que as pessoas estão correndo de morrerem sem salvação. O mais importante na nossa vida é a salvação. O que é salvação? Salvação é ser livre do fogo do inferno. Para resumir, é isto que é salvação. Ser salvo ou salva é não ter que estar eternamente em um local de tormento que Jesus e os apóstolos ensinaram. Se nós não aceitarmos esta verdade de que o ser humano é um ser eterno, que existe após a morte do corpo e que ele vai ao seu destino eterno, se nós não aceitarmos esta verdade, nós estamos rejeitando os ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos que ele deu pessoalmente e que ele deu também através dos apóstolos. Se nós não aceitarmos que haverá a ressurreição dos justos e dos injustos, se nós não aceitarmos que há um paraíso de glória para os salvos e um inferno de fogo para os condenados, então nós estamos chamando Jesus de mentiroso e chamando a Bíblia de um livro mentiroso. As Escrituras dizem que nós somos um ser espiritual que habitamos em um corpo mortal. A morte é a separação deste ser espiritual do corpo. Quando o corpo para de funcionar, nós que somos esse espírito que habita no corpo, somos obrigados a sair dele e ir ao seu destino eterno. A Bíblia diz, você pode conferir em Lucas 16, verso 19 a 31, que o salvo é pego pelos anjos e levado para o paraíso. O condenado é levado para um local de tormento no inferno, aguardar a ressurreição do corpo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, que, e também Apocalipse 21, verso 8, que serão ressuscitados os condenados e lançados
no fogo do inferno. Como disse Jesus em Mateus 13, que é um fogo que nunca se apaga. Eu disse que Jesus falou em Mateus 13 e falou também em Mateus 25, verso 40 e 41, 41 e 46, que os condenados serão lançados no lago de fogo eterno. Eu disse que foi Jesus que falou isto. Nós temos que sermos coerentes. Se nós acreditamos em Jesus, nós temos que prestar atenção nas suas palavras que estão registradas na Bíblia Sagrada. Meus amados e minhas amadas, preste atenção, por favor. Muitos, eu quero crer que é a maioria que está aí com a Bíblia na mão, estão buscando dinheiro e fama, mas não estão ensinando tudo que Jesus mandou falar. Tudo que os apóstolos ensinaram. São falsos pregadores do Evangelho. Estão usando o nome de Jesus para conquistar fama e dinheiro. Preste atenção, meu amado. Jesus falou que se um cego guiar o outro, os dois vão cair na cova. Jesus morreu na cruz. Só para você saber o quanto é sério esta situação. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Ele ficou dependurado até 3 horas da tarde. Ele morreu 3 horas da tarde. 6 horas, cerca de 6 horas de cruz. Ele nunca desobedeceu a Deus. Ele nunca pecou. Ele fez esse sacrifício. Sabe para quê? Para nos livrar do fogo do inferno. Porque Deus é justo e a sua lei exige que ou a humanidade tem que sofrer eternamente no fogo do inferno, ou um ser humano justo teria que ser crucificado, o seu sangue derramado, pagando pelos nossos pecados. Mas será que o fato de Jesus ter pago os nossos pecados já nos garante automaticamente a salvação? A Bíblia diz que o efeito da obra sacrificial de Jesus, o efeito purificador do sangue de Jesus, o poder da ressurreição de Jesus, só se manifesta na vida daqueles pecadores. Preste bem atenção nisto, porque a salvação da nossa alma está nisto. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que só faz efeito na vida dos pecadores que se arrependem e crê no coração que Jesus de Nazaré é o justo, o santo Filho de Deus, que deu a sua vida na cruz, pagando pelos nossos pecados, e que Deus o ressuscitou dos mortos no 3º dia. Isto está subentendido uma vida de renúncia aos prazeres da carne. O poder de Satanás opera no mundo, obrigando as pessoas a desobedecer a Deus. Por quê? Porque Satanás sabe que toda pessoa que desobedece a Deus está pecando. E a Bíblia, a palavra de Deus diz, na primeira epístola de João, no capítulo 3, verso 8, eu disse que está escrito na Bíblia. Se você crê na Bíblia, então preste bem atenção. Está escrito lá, a primeira epístola de João 3, verso 8. Quem comete pecado é do diabo. Satanás, ele conhece as Escrituras. Ele sabe que está escrito que quem vive no pecado é dele. Vai para o fogo com ele. Está escrito em Mateus 25, 41 e 46. Meus amados, os pastores não estão alertando as suas igrejas desta verdade.
Os líderes religiosos estão explorando os pobres, estão se enriquecendo e não prega a verdade. Eu estou preocupado com a tua salvação. Está escrito. Aí você diz, esse homem é fanático. Meu irmão, se você crê no que está escrito na Bíblia, então você tem que usar o seu raciocínio, pedir o Espírito Santo para te fazer entender, e você tem que aceitar o que está escrito. Senão você é hipócrita. Se eu estudo as Escrituras, se eu creio em Jesus, então eu tenho que entender as palavras que ele falou, e eu tenho que aceitar o que ele falou. Se isso for fanatismo, então para que nós lemos a Bíblia? Para que nós carregamos a Bíblia? Para que nós dizemos que somos cristãos se nós não aceitamos as palavras que ele falou, que os apóstolos falaram? Então, eu estou simplesmente transmitindo aqui o que Jesus falou pessoalmente e que o que ele falou através do Espírito Santo usando os apóstolos. Veja bem, está escrito aí na Bíblia do Padre, que é a mesma do pastor, que quem vive no pecado, ainda que diga que é cristão. Mateus 7, 21. Nem todos que me chamam de Senhor herdarão o reino de Deus. Ou seja, nem todos que carregam a Bíblia, nem todos que dizem que crê em Jesus, serão livres do fogo do inferno. Só vai ser livre do fogo do inferno quem faz a vontade de Deus. Mateus 7, 21 a 29, palavra de Jesus. Nem todos que me chamam de Senhor herdarão o reino de Deus. Só herdarão o reino de Deus aqueles que arrependeram de seus pecados. Aí você vai para o dicionário, principalmente o bíblico, e veja o que é arrependimento. Arrepender significa reconhecer que desobedeceu a Deus, sentir uma tristeza tão forte ao ponto de tomar a decisão de não pecar mais. Por exemplo, se você é solteiro ou solteira e vive a vida sexual, a Bíblia fala que isto é fornicação. Você é fornicário ou fornicária, é a mesma prostituição. Está escrito na Bíblia, Hebreus 3, verso 4, e muitas outras passagens, como Gálatas 5, 16 a 21, 1 Coríntios 6, verso 9 a 11, Apocalipse 21, verso 8, está escrito que quem vive fornicando ou adulterando, que é relação sexual extraconjugal, ou muitos outros pecados que existem, quem vive nessa prática será condenado ao fogo do inferno se não arrepender. Arrepender significa confessar esses pecados a Deus com um coração disposto a abandonar essa vida errada. Eu estou falando de salvação e este é o único meio de ser salvo. Está escrito, tem cerca de 22 anos que eu examino as Escrituras, eu sei do que eu estou falando. Arrepender significa tomar a decisão de abandonar as práticas de desobediência aos ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus. Está escrito em Lucas 13, verso 1 a 5. Você veja que eu cito todas as passagens. Está escrito lá, Atos 17, verso 30 e 31. Quem não arrepender vai perecer. Perecer significa ser lançado no fogo do inferno para queimar eternamente. O sangue de Jesus, ele foi derramado para perdoar quem arrepende. Você já se arrependeu dos seus pecados?
Não adianta falar que é crente, que é pastor, que é católico ou que tem outra religião. Deus é um e a lei dele é uma. Nós não somos salvos pela lei no sentido de que nós não somos capazes de obedecer à lei para merecer a salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus porque Jesus pagou os nossos pecados. Mas as Escrituras Sagradas dizem que só serão salvos quem arrepende dos pecados. Pecar é transgredir a lei, é desobedecer a lei. Significa que arrepender é decidir obedecer à lei. Não como meio de ter méritos para alcançar a salvação, mas como meio de se santificar. Porque Hebreus 12, verso 14 está escrito que sem uma vida santa, ninguém vai ver o Senhor. Eu disse que se você sabe que alguém está no caminho de morte, você vai avisar essa pessoa para que ela não morra. É isso que eu estou te falando. Se você não precisa dessa exortação, talvez você já vive uma vida santa. E se você ama as pessoas, então envia esse vídeo para as pessoas. Teve alguém que proibiu eu publicar na sua linha do tempo, no Facebook, porque eu falei contra o pecado. Eu publiquei um vídeo contra o pecado. Aí essa pessoa falou assim, eu concordo com a verdade, mas eu não quero que meus amigos sejam ofendidos. Aí eu respondi o seguinte, se você não fala a verdade com medo de ofender os seus amigos, então a sua amizade não vale nada. Está escrito em Provérbios que é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. É melhor um puxão de orelha do que um beijo de Judas. Quem ama, avisa do perigo. E eu estou te avisando do perigo. Jesus deu a vida para salvar a humanidade. Mas só serão salvos, só serão livres do fogo do inferno quem arrepender e crer nele. Crer em Jesus significa aceitar como verdade no coração que ele é o Filho de Deus, o justo, o santo, que deu a vida na cruz pelos nossos pecados, e crer que realmente no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. Aceitá-lo como Senhor. Ele disse em Lucas 6,46, por que vocês me chamam de Senhor e não me obedecem? Mateus 28, verso 18 a 20, Jesus falou, ide por todo o mundo, pregue o evangelho, batizem os que creem em mim e ensine eles a obedecer os meus ensinamentos. O pastor da sua igreja ensina para você os ensinamentos de Jesus? Porque se ele não ensina, ele só fala de vitória, ele é um cego que está te guiando. E vocês dois vão cair na cova, porque Jesus falou em Mateus 28, 18 a 20. Ensine os crentes a obedecer os meus ensinamentos. Amado, amada, se você é um pregador do Evangelho, a nossa missão é simplesmente ler o que Jesus falou, ler o que os apóstolos falaram e interpretar na sua íntegra. Discípulo são aqueles que aprendem esses ensinamentos e colocam em prática. Você entendeu? Claro que sim. Então, eu estou te exortando, porque a Bíblia diz que a humanidade está indo por fogo do inferno. E Jesus veio para salvar. E para salvar, ele deu a vida na cruz. Mas a Bíblia diz que só serão salvos quem arrepender e crer nele. Você se arrependeu?
Ainda hoje eu exortei uma pessoa, porque ela é crente, batizou nas águas, vai à igreja todos os domingos, mas ela vive a vida sexual com um homem com o qual ela não é casada e, pior ainda, ele é separado da primeira mulher. Então, essa pessoa, ela batizou, ela vai à igreja, mas ela não arrependeu. Se eu amo essa pessoa, eu tenho que avisar ela que a Bíblia diz que ela está indo para o inferno, que se ela não arrepender, ela não vai ser salva. Será que você concorda comigo? Ou será que eu pareço um fanático para você? Então, para que nós carregamos essa Bíblia? Eu simplesmente estou falando aqui o que está escrito na Bíblia. Eu estou preocupado com o assunto mais sério na vida do ser humano. Porque a Bíblia diz que Deus vai julgar o ser humano e só serão salvos aqueles que arrependeram dos seus pecados, que tomaram a decisão de abandonar o pecado e de obedecer os ensinamentos de Jesus. Amados, está escrito em Atos 3, 22 e 23, que quem não obedeceu os ensinamentos de Jesus serão destruídos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 10, está escrito que Jesus, ele vai voltar para ressuscitar e lançar no fogo do inferno a todos que não obedeceram os seus ensinamentos. Pois bem, você lê isso na Bíblia. Se você não levar a sério, então você não acredita em Jesus. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo falou que o que ele ensinou são mandamentos de Jesus. Ele recebeu de Jesus as palavras para ensinar. Está escrito lá, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9, que Jesus, ele vai voltar. Inclusive o próprio Jesus falou em Mateus 13, na parábola do joio, que ele vai mandar os anjos, e os anjos vão amarrar mãos e pés as pessoas que não arrependeram de seus pecados e vai lançar no fogo do inferno. Vai lançar no fogo do inferno. Hebreus 10, verso 25 ao 31 está escrito que quem não arrepende e não obedece os ensinamentos de Jesus serão castigados com o fogo eterno. Ah, mas Deus não é amor? Ele é amor, mas é justiça. Eu estou dizendo que Deus perdoa, que Deus purifica, Ele enche do Espírito Santo, capacitando para vencer o pecado a todos que arrependem, que sente tristeza por ter desobedecido a Deus e que toma a decisão de não pecar mais. Vou citar aqui mais um exemplo de arrependimento. A pessoa vive uma vida de imoralidade sexual, adultério, prostituição, então ela arrepende. O que significa? Ela fica triste por ter praticado a imoralidade sexual e essa tristeza é tão forte que leva ela a chorar e a tomar a decisão de não praticar mais imoralidade sexual. É isto que é arrependimento. Quando essa pessoa tem esse arrependimento, crendo que Jesus morreu pagando pelos seus pecados e que Deus o ressuscitou dos mortos, então ela ora chamando Jesus. E quando ela faz esta oração, Jesus enche ela com o Espírito Santo, purifica ela com seu sangue, então ela passa a viver uma vida livre da imoralidade sexual. E assim é com todos os demais pecados. O Evangelho trata de justiça. Que Deus te abençoe. O sangue de Jesus
ele purifica a todas as pessoas. Pode ser o pior pecador, a pior pecadora, todas as pessoas que se arrependem de seus pecados e crê que ele é o Filho de Deus, o Santo que morreu pelos seus pecados, e crê no coração que Deus o ressuscitou dos mortos e ora invocando o seu nome. O sangue de Jesus purifica essas pessoas. Que Deus te abençoe com essas palavras. E eu gostaria que você meditasse aí, eu não vou ler aqui, mas você medita aí em Ezequiel 33, versículo 1 até o verso 20 e depois o verso 30 até o 33. Os outros versículos que dão base à minha palavra que eu falei aqui é Atos 3, verso 19, Atos 17, verso 31, Atos 4, verso 12, João 17, verso 3, primeira carta de Paulo a Timóteo 2, verso 4 e 5 e 6, Tito 2, verso 11 a 14. Eu estou citando os textos que dão base a todas essas palavras que eu falei aqui. Provérbio 28, verso 13, Provérbio 13, verso 13 e 14, Provérbio capítulo 1, verso 22 a 32, Salmos 7, verso 7 a 10, Salmos 9, verso 17, Atos capítulo 10, você pode ler ali o capítulo 10 de Atos, Romanos 3, verso 21 a 26, Romanos 5, verso 1 a 10, Romanos 6, do verso 1 até o 23, Romanos capítulo 8, Efésios capítulo 2, verso 1 a 10, Gálatas 5, verso 16 a 26, 1 Pedro 2, verso 11, Apocalipse 21, verso 7 e 8, Apocalipse 22, verso 15, Hebreus 10, verso 25 ao 31, Hebreus 2, verso 1 a 4, Hebreus 9, 27, João 5, verso 27 a 29, Daniel 12, verso 2 e 3, Mateus 13, Mateus 7, verso 21 a 29, Mateus 7, pode ler do 13 até o 29, Mateus 25, verso 41 e 46. Esses são alguns dos textos que dão base a essas verdades que eu falei aqui agora. Portanto, que Deus te abençoe, que você possa pensar mais na tua salvação, porque a vida não finda com a morte. Após a morte, nós somos um ser espiritual que habitamos no corpo e nós vamos ao destino eterno. É isso que está escrito na Bíblia. Inclusive, Lucas 16, verso 19 a 31, está escrito isso lá. Que Deus te abençoe. Eu sou missionário Geraldo Trindade. Que essas palavras possam contribuírem para que você possa estar mais atento ou atenta ao fato mais sério que um dia, mais cedo ou mais tarde, todos terão que acreditar, porque a Bíblia diz em Filipenses 2 que todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus Cristo de Nazaré e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Quem faz isto em vida terá perdão e vida eterna. Quem não fizer isto em vida, quem não reconhecer Jesus como Senhor em vida, após a morte, terá que confessar, porque se deparará com o mundo espiritual à sua frente. Ninguém escapa da eternidade. Estamos em contagem regressiva para a eternidade. Hebreus 9, 27. No momento da morte, segue-se ao juízo, arrependeu, confessou os pecados a Deus, obedeceu Jesus, vida eterna. Não arrependeu, continuou numa vida de pecado, mesmo que fale que crê em Jesus, morreu, está guardado para a ressurreição e fogo eterno. Até a ressurreição, estado intermediário, a pessoa fica guardada no local de sofrimento, no inferno. Assim diz a Bíblia.
local de sofrimento, até o sofrimento mais intenso, que será o lago de fogo no último dia. Que todos possam se arrependerem e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, procurando conhecer e obedecer os seus ensinamentos. Que Deus te abençoe. Eu sou o missionário Geraldo Trindade. Não deixe de enviar esta mensagem para as pessoas, porque elas precisam serem alertadas do perigo que estão correndo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.